Pelo menos eu a trataria com uma afeição inteligente, e quando ela se cansasse da paixão por mim, poderia ir embora sem problema algum, pois eu já havia me decidido em relação a isso. Apesar de saber como seria difícil, lembrei-me do fim normal das relações platônicas e pensei em como ficava aborrecido sempre que sabia de um caso. Eu sabia que estava compreendendo algo grande para o homem, tão inescrupuloso que era, e pensei no futuro, mas em nenhum momento duvidei de que ela estivesse em segurança comigo. Fosse outra pessoa que não Tess, eu não teria me preocupado com escrúpulos, pois não passou por minha cabeça sacrificá-la como eu teria sacrificado uma mulher do mundo. Encarei o futuro com firmeza e vi os vários finais prováveis para o caso. Ou ela se cansaria daquilo, ou ficaria tão infeliz que eu teria que me casar com ela ou ir embora. Se me casasse com ela, seríamos infelizes. Eu com uma esposa inadequada para mim e ela com um marido inadequado para qualquer mulher, pois minha vida pregressa dificilmente me habilitava ao casamento. Se eu fosse embora, talvez ela adoecesse, se recuperasse e se casasse com algum Ed Burke, ou talvez cometesse alguma tolice irresponsável e deliberada. Por outro lado, caso se cansasse de mim, teria toda a vida diante de si, com belas vistas de Ed Burkes, e alianças de casamento, e gêmeos, e apartamentos no Harlem, e só Deus sabe mais o que. Enquanto eu caminhava ao longo das árvores próximas do Washington Arch, cheguei à conclusão de que ela deveria ter em mim um grande amigo, em qualquer circunstância, e que o futuro cuidasse de si. Então fui para casa e vesti minha roupa de noite, pois o pequeno bilhete levemente perfumado em minha cômoda dizia: apareça com um coche de aluguel na porta do teatro às 11, e o bilhete estava assinado: Edith Carmichael, Metropolitan Theatre. Jantei naquela noite, ou melhor, jantamos, a senhora Carmichael e eu, nos solares, e ao amanhecer, mal começava a iluminar a cruz na Memorial Church, quando entrei na Washington Square. Depois de deixar Edith em Brunswick, não havia uma alma viva no parque quando passei pelas árvores e peguei o caminho que levava da estátua de Garibaldi até o prédio residencial Hamilton. Mas quando passei pelo pátio da igreja, vi uma figura sentada nos degraus de pedra. Apesar de ser como sou, fui tomado por um calafrio ao ver aquele rosto branco e apressei o passo. Então ele disse algo que pode ter sido dirigido a mim ou meramente um murmúrio para si mesmo. Mas uma raiva furiosa e repentina inflamou-se em meu interior pela possibilidade de tal criatura dirigir-se a mim. Por um instante senti vontade de correr até lá e esmagar sua cabeça com minha bengala, mas continuei andando. Entrei no edifício Hamilton e fui para o meu apartamento. Por um tempo fiquei me remexendo na cama para tentar tirar o som de sua voz de meus ouvidos, mas não consegui. Aquele som murmurado enchia minha cabeça como a fumaça densa e oleosa de um tacho de derreter banha, ou como um fedor terrível de putrefação. E quando eu fazia ali jogado, a voz em meus ouvidos parecia mais clara, e comecei a entender as palavras que ele murmurava. Elas chegavam até mim lentamente, como se eu as tivesse esquecido, e enfim consegui tirar algum sentido dos sons, e era isso. Encontrou o emblema amarelo? Encontrou o emblema amarelo? Encontrou o emblema amarelo? Fiquei furioso. O que ele queria dizer com aquilo? Então, amaldiçoando a ele e aos seus, virei para o lado e dormi. No entanto, quando acordei mais tarde, estava pálido e exausto, pois havia tido o mesmo sonho da noite anterior. E isso me incomodou mais do que eu queria acreditar. Vesti-me e desci para meu estúdio. Tess estava sentada perto da janela, e quando entrei, ela levantou-se e se jogou em meus braços, em volta do meu pescoço, para um beijo inocente.
Estava tão delicada e linda que eu a beijei outra vez. Então ela sentou-se diante do cavalete.